Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Josailde e todos os dias eu venho pregar a palavra de Deus e orar por você e pela sua família. Na palavra de hoje, como eu venho falando desde o início do mês, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para orar e já receber as bênçãos do novo de Deus. Deus tem novidade todos os dias. E o que Deus tem para as nossas vidas vem através da sua palavra, porque Deus fala conosco. Nós precisamos escutar e entender a voz de Deus. Então eu peço a Deus que nos dê sabedoria, entendimento da sua palavra e que através da sua palavra que coloquemos ela em prática, porque quando nós escutamos a Jesus, a voz do nosso pastor, a voz do Espírito Santo que fala conosco todos os dias, nos levando a sair do lugar, a se mover, a não ter uma vida parada, onde o Espírito Santo, quando ele começa a falar no seu coração, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, ela faz com que você tenha uma vida de movimento, porque o nosso Deus, ele é um Deus, grandioso Deus, que ele é um Deus de movimento. Veja que Deus, ele fez os céus, a terra, a lua, o sol, as estrelas. Ele não para de trabalhar em favor dos seus filhos. Tem dias que são dias nublados, mas precisamos da chuva para molhar a terra. Tem dias que o sol nasce e é muito lindo, que a gente chama aquele céu de brigadeiro, aquele céu azul. Tudo isso é a mão de Deus se movendo em nosso favor, trazendo novas estações, mudanças, transformações. Então, quando escutamos a palavra de Deus e colocamos em prática o que Jesus fala, a mudança, a transformação e sempre coisas novas, porque o nosso Deus é um Deus de novidades. Onde Jesus passa, onde ele chega, ele mostra quem é o Pai. Ele veio aqui para a terra para nos mostrar quem é o nosso Pai. E quando ele se tornou homem, ele sabe das suas dores, das minhas dores. Ele sabe o que é uma pessoa cansada, uma pessoa preocupada, uma pessoa que está enferma. Ele chorou quando o amigo dele, Lázaro, morreu. Ele chorou, ele se emocionou, mesmo ele sabendo que ele ia socorrer, mas ele chorou. Isso significa, ele vê as nossas dores, mas nós precisamos escutar o que ele fala e colocar em prática, porque tem pessoas que já estão cansadas em situações e elas falam: eu não vou insistir, eu nem tenho vontade nem de levantar da cama. E Jesus fala: levanta-te e anda. É a palavra de Deus. Deus quer a gente com bom ânimo, com alegria, e sempre vem um novo de Deus, uma novidade. E a prosperidade de Deus é o que ele mais ama dar para os seus filhos. Deus é um Deus de abundância. Deus não é um Deus de pouca coisa, sabe? Aquelas pessoas que só pensam que não dá, que o dinheiro é pouco, que a situação está ruim, que nada vai mudar. Jesus nunca pensou assim. Jesus não quer que os filhos de Deus pensem assim. Ele sempre foi um Deus de abundância. Onde ele passou, tinha abundância. E hoje fala-se de muita abundância. Olha só a palavra de Deus hoje, da multiplicação. Multiplicação de alimentos, multiplicação na saúde, multiplicação de paz. Tudo que chega até Jesus é multiplicado e nada fica parado.
Olha como essa palavra de hoje nos esclarece muitas coisas e nos dá bom ânimo, porque temos que ter bom ânimo e agradecer a Deus e pedir todos os dias o fruto do Espírito Santo, o amor, a paz, a alegria, a benignidade, a bondade, a mansidão, fidelidade, domínio próprio. Olha, são paciência, porque temos que ter paciência, que às vezes falta essa é uma palavra que muitas pessoas não gostam, é um sentimento de paciência, de saber esperar, de saber e entender que não estamos sós. E a paciência faz com que a gente espere o dia certo, o momento certo em que Deus muda as situações. Olha a palavra de hoje, que bênção. É a bênção da multiplicação em nossas vidas, em nossos lares, de tudo que é bom que Jesus traz para as nossas vidas, que Ele sempre ensinou para aqui na terra. Presta atenção, tudo que colocamos em prática, ela tem resultado. Quando a palavra de Deus ela é declarada, ela não volta vazia. Então, quando você escuta e coloca ela em prática, você vê a transformação. Lucas capítulo 5, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Nós devemos ouvir todos os dias a palavra de Deus, como eu estava falando. Aquela multidão, elas tinham sede de escutar a palavra de Deus. As pessoas se aglomeravam porque o que Jesus fala sempre nos chama a atenção e é muito lindo ouvir o que Jesus tem para falar, o que o Espírito Santo de Deus tem para nos falar e nos revelar através da palavra do Senhor. É boas novas, sempre vem coisas boas da parte de Deus. Quando escutamos a palavra dele e entendemos a vontade do Pai, as coisas se modificam em nosso favor. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Ele entrou no barco e na hora que ele entra no barco, ele já pede para movimentar o barco, que era para afastar um pouco, para que todos pudessem ouvir. Às vezes, só o que precisamos é de uma boa palavra, da palavra de Jesus, que isso aí já vai mudando toda a nossa situação. Quantas vezes você às vezes está esperando uma resposta e a palavra de Deus ela te esclarece. Jesus entra na tua casa através dessa palavra e vai te dar uma boa nova. Olha o que Jesus fala. Então, sentou-se no barco e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Ele sempre pede que a gente vá mais a fundo, que a gente entenda mais o que Deus quer das nossas vidas. Não ficar, em um lugar raso que não tem como você encher sua rede de peixes. Ele levou aqueles homens para um lugar mais distante, águas mais fundas. Quer dizer, Deus quer que você se aproxime mais dele, que você lance o seu amor, o teu amor, abre o teu coração, confia no Senhor, vai para alto mar, significa
Vem, meu filho, se lança em meus braços, minha filha. Não tenha medo, eu estou com você, confia em mim. Aí olha o que o Simão falou. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. E ele confiou em Jesus, ele falou: mas porque é o Senhor que está falando, eu vou obedecer. E ele foi para alto mar e lançou as redes. Eles estavam cansados, eles se esforçaram a noite inteira e não pegaram nada, não pescaram nada. Mas Jesus falou e ele falou: vamos. Quando o fizeram, e aqueles homens, eles já estavam parados, né? Eles estavam parados, estavam cansados, tinham passado a noite inteira e não tinham conseguido pescar nada. Às vezes a pessoa passa a noite inteira pensando num problema, está cansado, está esgotado de pensar no problema e ela pensa que não vai ter solução. E Jesus fala: confia em mim, porque eu não só mudo a situação, como eu também tenho provisão. E ele fez aqueles homens cansados andar e ir para alto mar novamente. E aqueles homens, imagine o que se passava na cabeça deles. Mas se nós passamos a noite inteira e não pegamos nada, quanto tempo mais a gente vai ficar pescando? Vamos nos cansar muito mais. Eu imagino que na cabeça de alguns falaram: ai meu Deus, eu pensava que eu agora ia descansar, tem que ir de novo para a batalha, tem que lutar de novo, tem que remar, tem que ir para o mar. Ai, eu queria dormir, ai, eu queria descansar. Mas Deus, Ele sempre faz assim. Você pode ver, às vezes uma pessoa está cansada e Deus pede para fazer alguma coisa e aquela pessoa com cansaço e tudo, ela fala: eu vou fazer, eu vou trabalhar, mesmo passando por essa prova, mas eu não queria me levantar hoje da cama, porque às vezes o problema é tão grande que a pessoa não tem vontade de levantar da cama, mas fala assim: o Senhor me deu esse trabalho, eu vou dar o meu melhor, porque no meu trabalho eu consigo levar o pão para minha casa. Aí Deus honra, porque tem pessoas que elas, quando não estão bem, elas falam assim: eu vou dar um jeito de arrumar um atestado e de mandar. Eu não estou bem emocional, mas eu não vou trabalhar. Eu vou inventar qualquer coisa e eu vou arrumar um atestado e não vou. Aí Deus olha e fala: mas meu filho, por que você está fazendo isso? Já outro que está cansado, que às vezes está pela misericórdia, ele fala assim: não, eu vou sim, jamais eu vou deixar o meu trabalho de lado, jamais eu vou deixar de fazer isso para minha família, jamais eu vou deixar um amigo em apuros, e eu vou, porque Deus está pedindo, eu estou cansado demais, esse problema está me deixando esgotado. Mas se Deus falou que eu tinha que fazer isso hoje, eu vou fazer, eu vou me levantar daqui e vou. Chega de tristeza, chega de pensamento ruim, Deus está comigo e eu vou. Eu não vou ficar na cama. Aí dá um tchau para a tristeza, para a depressão, levanta, vai fazer as coisas mesmo sem estar com, sabe aquilo que a gente fala? Um pingo de vontade. Não tem uma gotinha de vontade, mas porque Deus chamou, aí a gente vai. Foi assim que Pedro fez, que Simão fez. Ele estava cansado, passou a noite inteira, ele e os amigos dele, tentando pescar. Mas Jesus falou: não vai dormir, vem comigo, confia. E ele confiou, e olha só, quem confia, o que é que acontece? Quando fizeram, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes.
Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Olha, às vezes as pessoas pensam e falam assim: eu não sou merecedor, imagina que Deus vai me abençoar. Abençoa o vizinho do lado esquerdo, abençoa o vizinho do lado direito, o da frente, o dos fundos, mas Jesus não vai me abençoar porque eu pequei, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. O inimigo das nossas almas, ele quer deixar todas as pessoas confusas e dizendo assim: olha, Deus não te perdoou porque você fez algo errado, você não vai conseguir sua bênção. Não creio, não acreditem nas mentiras, nos pensamentos negativos, nas coisas ruins, porque quando Jesus entra em um lar, quando você escuta a palavra de Deus e você dá legalidade e você põe em prática o que Deus fala para você fazer, olha só o que acontece. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenham medo. Olha o que ele sempre fala, para a gente não ficar com medo, porque ele está em nosso barco, porque ele está conosco. Às vezes a luta é tão grande, o desespero às vezes de uma prova, de uma luta, de uma situação, aí a gente fala: pronto, eu andei até aqui e só me cansei. Sabe, as pessoas têm uma forma de dizer assim: ai, fulano nadou e morreu na praia. Não, nunca fale isso, porque Jesus, onde ele chega, ele muda a situação verdadeiramente. E olha o que ele fala: não tenha medo. Não é para ter medo da santidade de Deus, é para ter o temor do Senhor, é para agradar o Senhor, não é para ter medo. Nós não podemos e não devemos ter medo das situações, temos que ter o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você começa a agradar a Deus, só basta Ele te chamar e você dizer: eis-me aqui, Senhor. Tudo muda, porque o que Ele quer é que você obedeça. Quando Ele te chamar para fazer algo, quando Ele te chamar para escutar a palavra dEle, presta atenção, escuta e recebe a palavra, porque a palavra não é minha. A palavra está escrita na Bíblia, no livro sagrado, ela é de Deus e ela se cumpre. E hoje há prosperidade na vida dos filhos e filhas. Deus vem com novidades para aqueles que estão esperando uma boa pesca, uma boa nova, sair da escassez, sair do cansaço, sair do medo. Há um medo de não ficar curado. Jesus fala: não tenha medo, eu estou com você. Você está cansado de buscar os médicos e está com medo de não ter um retorno, de não ter a cura? Pois não tenha medo, eu estou com você. Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a cura. Eu que curo, eu que dou ordem, eu que mando. Você só precisa me escutar e colocar o que eu escuto em prática. Porque a palavra de Deus, ela tem que ter movimento em nossas vidas. Ela veio para mudar, ela não veio para que fiquemos do mesmo jeito. Aqueles homens não ficaram com os barcos vazios. Quando Jesus chegou, a mudança entrou com ele. Por que entrou com ele? Porque houve obediência. Jesus chamou Simão e Simão falou: ai, Senhor, eu estou tão cansado, mas porque é o Senhor que está chamando, eu vou. É assim que devemos nos comportar. Às vezes estamos pela misericórdia,
mas escutando a palavra de Deus nós colocamos em prática. Às vezes um filho está dando tanto trabalho, aí a mãe e o pai falam, nossa, eu estou cansada, eu acho que não vai ter jeito. Aí Jesus fala, confia em mim, descansa, não tenha medo, só entrega em minhas mãos e vai fazendo a tua parte, porque nós não podemos ficar de braços encruzados. Ele sempre nos chama para fazer algo, mesmo cansado. Não estou falando para uma pessoa que está passando por uma gripe forte. Aí ela precisa descansar, ela precisa de repouso, ela precisa de descanso. Ela está sentindo o seu peito cheio e ela está cansada, com falta de ar. Como que essa pessoa vai sair da cama e vai fazer um monte de afazeres? Ela precisa de repouso. Mas Deus está falando, Jesus está falando, não tenha medo, se cuide, eu estou com você. Há mudança, a transformação em tudo que fazemos e mais. A provisão de Deus, aqueles que estão com medo de não ter provisão em seus lares, não tenham medo, porque a palavra de hoje é palavra de multiplicação. Multiplicação, é isso que vamos pedir hoje, apresentar para Deus os pedidos, e quando falamos para Ele da nossa necessidade, como Simão falou, não pescamos nada. Pai, eu te peço em nome de Jesus, assim como o Senhor mudou aquela pesca, mudou todo o sentimento daqueles homens que estavam cansados, tristes, desanimados à beira da praia. Pai, entra nos lares, entra com prosperidade financeira, com abundância de alimentos, Pai. Supre todas as necessidades dos teus filhos e filhas. Aquele que está desesperado, sem o dinheiro do aluguel, o Senhor pode operar o milagre, pode fazer a transformação. Toca em outras pessoas, Pai, para levar o teu povo para lugares de abundância, Pai, aqueles que as pessoas não ficam mais dependendo de outras, todo mês com medo, como é que vai acontecer? Onde o Senhor entra, há mudança, a transformação, há milagres, a prosperidade. Pai, toca na conta bancária daquele que está desesperado com dívidas. Opera o teu milagre, Pai. Leva aquela quantia necessária para pagar os seus credores, as pessoas que estão cobrando, Pai, e a pessoa com medo ou coisa difícil, Pai, é quando um filho, uma filha está desesperado para pagar suas dívidas. Vem, Senhor, com o teu milagre, Senhor Jesus, entra nos lares, faz o milagre da multiplicação, de amor, de paz, multiplica a paz, Senhor. Hoje em dia, tantos lares que o que eles precisam é da paz. Às vezes tem o alimento em abundância, mas falta paz. Às vezes falta paz e o alimento. Pai, protege o teu povo. Traz, Senhor, traz a pesca maravilhosa, traz a boa nova, a transformação, o novo de Deus para a vida dos teus filhos e filhas. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, aquele que está enfermo, que está cansado, Senhor, vem com alegria do tamanho daquela pesca, Pai. Que aquela pesca é a pesca maravilhosa, a pesca que deixou aqueles homens animados, felizes, aquilo que era cansaço, se transformou em grande bênção, em grande abundância. Transforma, Pai, toda a tristeza em alegria, transforma todo o cansaço físico e mental em bênção, em gratidão, em risos. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, Pai. Tem misericórdia do teu povo, abençoa os lares, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ora comigo, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação.
mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Livra-nos, Senhor, de toda maldade humana e espiritual. Protege as nossas crianças, os nossos jovens, as pessoas de todas as idades. Protege as nossas vidas, os casamentos, relacionamentos conjugais. Vem com fartura, Senhor, fartura de bênção nos lares. Abençoa, Senhor, os lares dos teus filhos e filhas, para a glória do teu nome, Senhor. Onde essa oração chegar, há transformação, há o teu milagre da multiplicação, Pai. Multiplica as bênçãos, multiplica, Senhor, a conta bancária dos teus filhos e filhas. Visita, Senhor, os armários, multiplica os alimentos. Abençoa, Senhor, de uma forma que transborde na vida dos teus filhos e filhas, para que quem escutar essa oração, Pai, possa ajudar mais pessoas. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que essas orações se multipliquem, Pai. Multiplica, Senhor, os inscritos no canal. Multiplica, Senhor, os likes nessas orações, para que a tua palavra transforme vida de pessoas, Pai. Faz esse canal caminhar, assim como o Senhor levou o barco de Simão para o alto mar. Leva esse canal, Senhor, para ser canal de bênção na vida dos teus filhos e filhas, e faz transbordar, Senhor, nesse canal, para a glória do teu nome, a tua palavra. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.